A Justiça Federal suspendeu o processo contra o ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. O juiz Augusto César Pancini Gonçalves argumentou que há razoáveis indícios de que é ilegal a tomada de contas especial instaurada pelo TCU em face do autor. Nesse processo, o TCU havia determinado que procuradores da Lava Jato devolvessem valores recebidos em diárias, gratificações e passagens. E sobre essa decisão, nós vamos conversar agora justamente com o ex-procurador Deltan Dallagnol. Procurador, boa noite, bem-vindo. Obrigado pela entrevista aqui ao Jornal Jovem Pan. Legal, Vitor. Legal, Lívia. Prazer enorme estar com vocês, com os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan, para conversar sobre assuntos de interesse público e hoje sobre mais essa ação contra a Lava Jato, contra o combate à corrupção. Pois é, houve essa decisão favorável hoje, né, procuradora, ao trabalho dos senhores, mas queria saber se isso já é o ponto final dessa história, ou se ainda são possíveis recursos e é possível que essa decisão ainda continue na Justiça? Vai existir discussões, como em qualquer processo, recursos, o processo segue em frente. Agora, o que é importante nessa decisão é que ela deixou muito claro tudo aquilo que a gente já vinha dizendo. O juiz concursado de primeira instância e técnico concordou com tudo que a área técnica do Tribunal de Contas dizia, concordou com tudo que a auditoria interna do Ministério Público e os procuradores gerais e todo mundo sempre disse. Quem discorda de todo esse conjunto de pessoas? Quem discorda são os ministros indicados politicamente do Tribunal de Contas que estão tendo essa ação contra a força-tarefa. E por que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo para cobrar dos procuradores os custos de funcionamento da força-tarefa. Que custos são esses? São 3 milhões de reais que foram investidos, como qualquer empresa investiria, para trazer os maiores especialistas do país para Curitiba, especialistas em colaboração premiada, em cooperação internacional, em rastreamento financeiro, para fazer a força-tarefa Lava Jato funcionar e, com isso, recuperar 15 bilhões de reais, como foi feito. E toda empresa entende o que aconteceu ali. Quando você traz pessoas de outros lugares, de outros estados, você precisa pagar as passagens aéreas dessas pessoas, você precisa pagar valores para que essas pessoas paguem hotel, alimentação e por aí vai, e para que essas pessoas voltem para passar o final de semana com as suas famílias. Então, é algo que estava dentro da lei, é algo que todo mundo disse que é legal e regular, inclusive o juiz agora, mas o ministro político do Tribunal de Contas, que estava no lançamento do jantar de pré-candidatura do Lula e que é apadrinhado de Renan Calheiros, discordou e queria colocar para frente e cobrar de nós esse custo. E como eu adiantei, a Justiça certamente ia derrubar. E foi muito interessante ver, inclusive, Vitor, os argumentos todos do juiz nesse caso. Agora, procurador, deixa eu tratar com o senhor sobre o assunto que eu trouxe minutos antes de o senhor entrar ao vivo aqui com a gente, que é sobre a situação do ex-juiz Sérgio Moro. A Justiça Eleitoral marcou o julgamento do questionamento do domicílio eleitoral do ex-juiz. Qual vai ser o desfecho, na sua opinião? Como eu questionei a Cris, o próprio Ministério Público reconhece que não há ilegalidades nesse movimento que Sérgio Moro faz aqui para São Paulo. Será que a decisão vai ser favorável a ele? Como o senhor vê essa questão? Lívia, como brasileiro, eu espero que os tribunais decidam sem olhar a capa do processo, tratem com justiça e de modo igual todo mundo. Se a gente for esperar isso, e é o que eu espero que aconteça, a possibilidade deles efetivamente transferir o título de eleitor vai se consolidar, porque eles só fizeram isso porque toda a jurisprudência, ou seja, todas as decisões anteriores dos tribunais amparavam essa possibilidade. O que vai ser muito estranho e vai chamar atenção é se o tribunal decidir de modo diferente, tratando ele de modo desigual. Agora, o que a gente vê e a nossa preocupação se dá em relação a esse caso, aos outros casos, porque a gente vive um contexto em que existe uma reação do sistema político contra quem combateu a corrupção. E é nesse contexto que entrou essa ação do Tribunal de Contas contra mim, e é interessante ver que o juiz deixou isso muito claro. O juiz disse que era preciso restabelecer a justiça, restaurar a justiça, classificou a atuação do Tribunal de Contas de ilegal e disse que era ilegal por 3 razões. Primeiro, ele disse, o Deltan não tem nenhuma relação com esse caso. O ministro decidiu com base em especulação, não tem nada que vincule ele com a autorização das diárias, com decisão, porque o Deltan trabalhava na atividade fim, investigações e processos, e não na gestão, não na área administrativa. Em segundo lugar, o juiz disse que o ministro Bruno Dantas estava atropelando procedimentos, decidiu não só contrariar a técnica, mas ele disse que eram necessárias diligências e atropelou aquilo para fazer o processo correr. Algumas pessoas leem isso como uma tentativa dele de me deixar inelegível, que seria absurdo, não tem pé nem cabeça, mas algumas pessoas estão lendo nessa direção. E, em terceiro lugar, muito importante, o juiz disse que o ministro do Tribunal de Contas tinha prejulgado esse caso, tinha atuado com quebra de impessoalidade, existem indicativos nesse sentido, ou seja, que ele atuou de modo suspeito, que não estaria atuando de acordo com a lei. E é isso que não pode acontecer.
tanto pessoas que trabalharam na Lava Jato como que não trabalharam têm que ser tratadas de modo igual perante a lei. Devem ser tratadas com justiça, e não é o que está acontecendo. A gente vê uma reação, como, aliás, não aconteceu só aqui, aconteceu na Itália, na Romênia, na Grécia, em que os promotores e procuradores que investigaram a grande corrupção, num determinado momento, passam a ser perseguidos pelo sistema político corrupto, que não quer que a gente chegue lá para mudar as coisas, para mudar esse estado de coisas que, como ele sempre funcionou, para instalar um novo estágio em que a gente possa efetivamente ter um combate à corrupção efetivo no país e uma política mais íntegra, que é aquilo que todo cidadão brasileiro quer. E qual a avaliação do senhor procurador sobre o momento atual do combate à corrupção aqui no Brasil? Depois do encerramento da Lava Jato, esse combate à corrupção continuou, só que em outras frentes, talvez com menos destaque, com menos holofotes, ou não? Na opinião do senhor, o combate à corrupção estagnou no Brasil e seria necessária uma outra ofensiva, como foi a Lava Jato nesse momento? Vitor, o combate à corrupção vem sendo desmontado. Não só o Supremo Tribunal Federal vem derrubando, anulando condenações, e não por erros, tem mudado regras e para derrubar condenações, mudado regras, por exemplo, sobre qual justiça julga a corrupção política, mudou da justiça federal para a justiça eleitoral e aplicou para o passado, e aí derruba condenações, derrubando outros casos relevantes do país, como o Mensalão Mineiro e vários outros casos. Mas, além disso, o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância, o que coloca para as calendas gregas a chance de você prender corruptos no Brasil. Além disso, o Congresso Nacional mudou a lei de colaboração premiada, mudou a lei de prisão preventiva e acabou com a lei de improbidade administrativa, que era um importante instrumento de combate à corrupção. Então, hoje o que você vê é um esvaziamento do combate à corrupção. Veja o que aconteceu com as forças-tarefas. O atual Procurador-Geral da República desmontou as forças-tarefas. E hoje você não vê nem mais procuradores da ativa falando na imprensa porque eles têm medo de falar e serem punidos. Existe uma reação do sistema buscando não só impunidade, mas buscando se vingar dos procuradores, juízes, policiais que atuaram no combate à corrupção, para que ninguém mais ouse no futuro, de novo, enfrentar os políticos poderosos que saqueiam há décadas o nosso país. Essa é a realidade em que a gente vive. E como que você muda as coisas? O único modo de você reagir contra isso que está acontecendo é você mostrar que a integridade também contra-ataca e você ocupar espaços de poder no parlamento para você restabelecer o combate à corrupção, você refazer as leis que foram desfeitas, você restabelecer a prisão em segunda instância, você acabar com o foro privilegiado, que são pautas essenciais da sociedade brasileira. Essa foi a razão, aliás, de eu ter saído do Ministério Público e me colocar como pré-candidato, abrindo mão de estabilidade, de salário, de uma condição muito melhor que eu tinha no Ministério Público do que eu vou ter se eu for eleito, uma condição pessoal muito melhor eu tinha do que eu vou ter, mas quando a gente vê o mundo como uma oportunidade para servir o próximo, para mais pessoas, esse é o único caminho que faz sentido se a gente quer um Brasil melhor. E falta, na sua opinião, procurador, esforço do governo federal para manter essa bandeira anticorrupção latente? A principal arena do combate à corrupção é o Supremo Tribunal Federal e é o Congresso Nacional. O Executivo tem um papel, sim, que é não interferir na autonomia das instituições, na independência dos trabalhos da Polícia Federal, é buscar escolher um bom Procurador-Geral da República. E o governo atual teve alguns avanços e teve alguns retrocessos. Agora, de novo, o principal palco do combate à corrupção é o Congresso Nacional. Por quê? Porque ele que faz as leis, ele que pode fechar as brechas que geram impunidade no Brasil. E por que o Congresso não acaba com a impunidade, não fecha essas brechas? Ora, porque 1/3 dos congressistas, segundo um levantamento feito por um veículo jornalístico em 2018, 1/3 dos atuais congressistas, mesmo depois da renovação do Congresso, são investigados por crimes e por improbidade administrativa. Então, enquanto a gente não tiver bons parlamentares, não vai funcionar. Por isso que a gente precisa olhar não só para quem vai escolher nas urnas para presidente, mas precisa olhar para o Congresso Nacional, e por isso que eu apoio de modo muito forte e consistente um projeto da sociedade civil para colocar mais de 200 parlamentares de diferentes partidos. Ele é apartidário, que tem 3 compromissos básicos, que são os compromissos que a gente espera do Congresso. Primeiro, combate à corrupção. Segundo, redução ou extinção do fundo eleitoral. E, em terceiro lugar, a capacitação política, o preparo político em infraestrutura, saúde, educação, economia e por aí vai, para que a gente tenha parlamentares preparados para enfrentar os desafios do Brasil. Procuradora, a pergunta agora é da Cristina Gremel. Boa noite, procurador. Eu estava ouvindo as suas primeiras falas aqui de uma forma até estarrecedora, eu achei, quando a gente percebe que há aparelhamento até no Tribunal de Contas da União
que a gente sabe que nos estados há, mas a gente imagina que no Tribunal de Contas da União isso já tivesse dado uma arejada. Mas a gente está vendo o mesmo acontecer nos outros tribunais superiores e contra pessoas comuns, contra inclusive um parlamentar também, muitas arbitrariedades. E parece que a gente fica chovendo no molhado, falando que há inconstitucionalidades, há ilegalidades e não vê saída. O senhor acha que a única saída é através do legislativo ou a população precisaria junta, unida, fazer essa defesa das nossas liberdades e da nossa Constituição? Porque a gente não tem visto, por exemplo, a esquerda lutar contra isso. Parece que a esquerda sempre está sentindo que só ataca os conservadores, deixa eles se debaterem. Cristina, o caminho que eu vejo mais direto para a população influenciar no modo como as decisões são feitas, inclusive na escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União, que em grande medida são ex-parlamentares, parlamentares aposentados, e vários deles até investigados pela Lava Jato. Nesse caso, o relator, o ministro Bruno Dantas, ele foi ao jantar do lançamento da pré-candidatura do Lula, mas se você olhar os outros dois que aprovaram a decisão dele, são duas pessoas que foram investigadas pela Lava Jato. Então, qual é o ambiente que existe de isenção para esse órgão hoje está se voltando contra a Lava Jato? É nenhum. E como que a gente muda essa realidade? Eu vejo o caminho para a mudança por meio do parlamento, porque o parlamento que faz as leis, inclusive é o parlamento que pode mudar em grande medida o Supremo Tribunal Federal. Tem 4 caminhos para você mudar o Supremo. Um é pelas escolhas do presidente de novos ministros, bons, qualificados, no médio e longo prazo, e os outros 3 são por meio do Congresso Nacional. Cabe ao Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Congresso Nacional pode reverter as decisões do Supremo, então o Supremo vai e proíbe a prisão em segunda instância, o Congresso pode passar uma emenda à Constituição e restabelecer. Em terceiro lugar, o Congresso pode estabelecer novos requisitos para a escolha dos ministros do Supremo. Então, eu vejo o Congresso Nacional, em grande medida, como um passo necessário para a mudança do país. De novo, as pessoas focam no presidente, mas não adianta o presidente que for que chegar à presidência, se não tiver um bom Congresso, esse presidente vai ficar refém de fisiologismo, de toma lá da cá, de corrupção e de práticas que fazem com que o governo não ande. Veja que o atual governo mandou 45 propostas para o Congresso Nacional no último ano, e sabem quantas foram aprovadas? 6. Não tem como governar um país assim. Nós precisamos de um Congresso comprometido com causas, com princípios, com aprovar propostas boas para o país. Constantino. Boa noite, procurador. O senhor já explicou em outras ocasiões a importância de ter a opinião pública a favor da Operação Lava Jato, e isso fez com que a equipe toda desse muitas entrevistas e mobilizasse de alguma forma a imprensa. Ao mesmo tempo, quando o senhor, o ex-juiz da Operação Sérgio Moro, vão para a política, isso alimenta a denúncia, a acusação de que a espetacularização da operação visava a chegada na política, que é algo, diga-se de passagem, comum em outros países. Aqui nos Estados Unidos tem muito procurador que pega casos famosos e depois acaba se candidatando a alguma coisa. O senhor acha que essa decisão tomada pelo senhor, pelo ex-juiz Sérgio Moro, de alguma forma contribuiu com o combate à corrupção ou alimentou essas narrativas falsas de que a Lava Jato era política na sua natureza? Olha, Rodrigo, narrativas sempre vão existir. Agora a gente tem que olhar para os fatos. A pessoa traz narrativas, a gente tem que devolver fatos, números, argumentos. O que aconteceu nesse caso? Você tem 2 personagens da Lava Jato que saíram da justiça para ir para a política e 2 de mais de 100 procuradores, juízes, delegados que atuaram nessa operação. Só em Curitiba eram 15 a 20 procuradores da República. E quem saiu? Saiu um dos 15 a 20 procuradores da República. E em que momento saiu? Se eu tivesse qualquer pretensão política, eu tinha saído em 2018, no auge da Lava Jato, em que potencialmente eu poderia ser eleito para qualquer função pública, com muita tranquilidade. E por que eu saí só ano passado? Porque eu acreditava no combate à corrupção por meio da justiça, estava funcionando, mas qual foi o aprendizado ao longo dos últimos anos? O aprendizado foi de que a justiça ela nunca vai se sobrepor à política. Pelo contrário, a política se sobrepõe à justiça. Os políticos eles têm as leis nas mãos. Os políticos podem mudar as leis para garantir a própria impunidade. E é o que a gente vê acontecendo. Então eu tinha 2 opções, e essa foi a decisão mais difícil da minha vida. A opção de seguir dentro do Ministério Público com conforto, com estabilidade, com salário bom, com liberdade de tempo, sem todo o tumulto da política, ou sair para tentar fazer a diferença onde ela precisa ser feita, mudar o sistema de dentro para fora e levar o combate à corrupção para o Congresso, que é onde ele precisa de fato acontecer. E foi essa a decisão que eu tomei, depois de conversar com a minha família, num processo de oração e reflexão, de um modo muito consciente de que não é o melhor para mim e para minha família pensando em nós. Mas se a gente vê a nossa vida sobre a Terra como algo que tem um propósito de amar e servir as pessoas, é a única decisão que faria sentido.
Procurador, uma última pergunta agora do Alfredo Scaff. Peço que você seja breve, Scaff, na pergunta e peço ao procurador, gentilmente, que também seja objetivo na resposta. Vai lá, Scaff. Doutor Deltan, boa noite. Em primeiro lugar, parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho na Operação Lava Jato. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: a Operação Lava Jato foi uma operação. Poderemos ter dezenas, centenas de operações que nada mais é do que um processo criminal. O senhor, sinceramente, o senhor não acha que houve uma proximidade muito intensa e, na verdade, desproporcional do Ministério Público para com o juízo da 13ª Vara? E isso prejudicou o trabalho da advocacia, que não tinha a mesma proximidade com o juízo, isto é, não houve paridade de defesa, de contraditório, dessa relação trilateral com o juízo para preservar o devido processo legal e, obviamente, validar o processo depois? A pergunta é muito simples. Se o senhor fosse advogado na operação criminal Lava Jato, o senhor se sentiria totalmente tranquilo e assim, vamos dizer, muito livre para trabalhar com o mesmo tratamento que foi dado ao Ministério Público? Sim, Alfredo, eu não tenho dúvida disso. Na justiça brasileira, você tem não só as decisões da primeira instância, mas você tem uma revisão completa do caso, totalmente, de fatos, provas e da lei, num tribunal de segunda instância. Além disso, você tem a possibilidade de habeas corpus. E olha a surpresa, olha em qual direção que o sistema é injusto. Se o Ministério Público perde um habeas corpus no tribunal, no STJ ou no STF, não existe recurso sobre o Ministério Público. Se a defesa perde, ela sempre pode ir para cima. Se você fizer as contas, e se você tiver uma decisão controvertida, 50%, 50%, a chance do Ministério Público ganhar é dele ganhar nas 3 instâncias. Aí você faz a matemática e a chance do Ministério Público ganhar, qualquer que seja a opção que ele escolha, é de 12,5%. Se você tiver 2 questões controvertidas, e normalmente nesses casos a mais, a chance do Ministério Público ganhar e o caso não ser anulado é de 1%. Ou seja, é um sistema todo favorável à defesa e não ao Ministério Público. E por que o Ministério Público vai despachar, vai falar com o juiz, vai conversar, apresentar o seu caso? Porque é o que os bons advogados de defesa fazem. Então a gente vai, só que a diferença é, a gente tem 1000 casos na vara. E cada advogado tem 1, 2, 5, 10 casos no máximo na vara. Então é natural que você vá com uma frequência muito maior, que você precise usar outros instrumentos, telefone, WhatsApp, para você conversar e apresentar o caso, os fatos, as provas. Agora, qual é a maior garantia da decisão isenta? É uma decisão fundamentada em cima dos fatos, das provas e da lei. E a gente precisa lembrar que mais de 95% das decisões da Lava Jato foram mantidas nos tribunais superiores, o que é um forte indicativo de que isso existiu. E eu poderia ainda dar mais dados, mas eu estou preocupado com o nosso apertado do tempo, só para deixar mais um dado. O Ministério Público recorreu de 44 das 45 sentenças e o juiz absolveu mais de 20% dos réus acusados. Então você vê claramente que houve uma isenção e houve uma fundamentação adequada das decisões judiciais. Perfeito, então a palavra do ex-procurador Deltan Dallagnol, pré-candidato a deputado federal. Obrigado mais uma vez, procurador, pela presença aqui. Um ótimo final de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Fico sempre à disposição de vocês. Convido todo mundo para nos seguir nas redes sociais, em que a gente sempre coloca causas para exercício da cidadania. E, aliás, agora eu vou fazer uma live em seguida falando sobre a decisão judicial, para quem quiser entender um pouco melhor e acompanhar essa decisão proferida hoje, porque a gente precisa comemorar as pequenas vitórias da luta contra a corrupção. Um grande abraço a todos e muito obrigado.